Então, falando então da continuidade do nosso conteúdo. A gente viu agora há pouco sobre números que podem ser raiz de uma equação, né? Que foi quando você substituía os números dados dentro da equação, substituía as letras pelo número. E aí, naquele teste que a gente fazia, a gente descobria se o número era ou não raiz. Só que existe forma de descobrir esse número, os números específicos, as raízes específicas, através de uma resolução seguindo regras matemáticas que você já conhece. Então, assim, a resolução de uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, o que é? É conhecer as suas raízes. As raízes também podem ser chamadas de solução da equação. Tanto que alguns livros tratam, ao invés de falar em raiz, ele pergunta qual é o conjunto solução, que nada mais é que as raízes da equação, tá? A matemática às vezes troca os nomes, mas a ideia é encontrar a raiz da equação. E toda equação do segundo grau possui duas raízes, sempre será duas. Só que às vezes essas duas são iguais. Aí parece ser uma só, mas é sempre duas raízes. Aí aqui nós temos um exemplo bem simples, eu só coloquei a equação, não botei um problema que levasse a equação, justamente para vocês visualizarem a resolução disso, tá? Nós temos a equação aqui, 50x ao quadrado menos 4.050 igual a zero. Recapitulando o que a gente acabou de ver, o A é 50, o coeficiente B é zero, percebam que não está aqui, né? E o coeficiente C é menos 4.050. E na equação x ao quadrado menos 4x igual a zero, o A é igual a 1, o B é igual a menos 4 e não temos o coeficiente C. As duas equações, os dois exemplos, nós temos equações do segundo grau incompletas, tá? Normalmente, quando a equação é incompleta, é mais fácil de resolver, encontrar as raízes, usando só o que a gente já conhece, sem nenhuma fórmula especial, só fazendo o que a gente já sabe. Então, para resolver essa equação, eu botei aqui a resolução só da questão A, mas a B também a gente pode resolver usando as mesmas ideias, tá? Eu já vou desenvolver, inclusive, em seguida. A questão A, 50x ao quadrado menos 4.050, usando as regras que vocês já conhecem. Aqui, eu fiz da forma mais prática, passei o 4.050, que antes era negativo, para o outro lado, usando a ideia do teletransporte, mas ainda assim, lembrando que existe uma função atrás disso, né? E aqui o que aconteceu? 50x ao quadrado igual a 4.050, eu preciso ainda eliminar esse 50 daqui para deixar o x sozinho. Então, 50x dividido por 50 vai dar o x ao quadrado. E 4.050 dividido por 50 fica 81. O que aconteceu aqui? Nós temos x ao quadrado igual a 81. Lembrando que sempre, isso é o correto a se fazer. Tudo que eu faço à esquerda do sinal de igual, eu também preciso fazer à direita, porque equação tem a ver com a equidade, né? É um equilíbrio, tem que ser igual aos dois lados. Por isso que a gente tem que seguir essa ideia. Então, o que eu preciso? A ideia aqui é eliminar essa potência ao quadrado. Eu sei que a raiz quadrada é a operação inversa da potência ao quadrado. Se eu tenho uma potência ao quadrado, a raiz quadrada, ela anula essa potência, justamente por serem operações inversas. Então, o que aconteceu aqui? A raiz, o radical, ele anula essa raiz e o x fica somente x. E aqui eu resolvo, então, a raiz de 81. De forma mais prática, é muito comum que vocês façam isso aqui, ó. X ao quadrado igual a 81. O x é igual à raiz quadrada de 81. Sem replicar nos dois lados.
Se vocês entendem o porquê que se faz isso, não tem problema fazer desse formato. Mas é importante entender por quê. Eu fiz dos dois lados para vocês perceberem o porquê. Então, aqui eu resolveria simplesmente x, a raiz quadrada de 81 é 9 ou menos 9. Por que 9 ou menos 9? O que nos leva a uma raiz quadrada? Para resolver a raiz quadrada, eu preciso descobrir o número que, multiplicado por ele mesmo, resulte no número que está dentro do radical. E se eu fizer 9 vezes 9 é 81, mas se eu fizer menos 9 vezes menos 9, também dá 81. Então, por isso que a resposta é 9 ou menos 9. Por isso, aqui, com essa resolução, eu tenho, então, as duas raízes, que são raízes dessa equação, tá? Aqui, gente, eu não fiz nada além do que vocês já sabem fazer, nada além do que vocês já conhecem. E era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Que a gente só está aplicando conhecimentos matemáticos que a gente já sabe, tá? E a ideia aqui é a gente fixar bem essas operações que vocês já sabem. A gente vai trabalhar por alguns dias isso aqui. Antes de entrar com a Bhaskara, que alguns já ouviram falar, a gente vai falar muito mais nisso aqui do que na Bhaskara. Porque a Bhaskara ela é muito prática. Vocês têm a fórmula, aplica e acha a raiz. Mas vocês não pensam, vocês não raciocinam. E aqui vocês precisam pensar um pouco mais. E é isso que a gente vai forçar um pouquinho dessa vez. É isso que vocês precisam, na verdade. É tentar forçar um pouquinho mais o pensamento, tá? Eu vou passar mais exemplos, mas a explicação geral era isso aqui, tá?